Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de neurociências, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço meu mestrado, e eu também trabalho com educação aqui no YouTube e lá no Instagram, tá bom? No Instagram eu compartilho um tanto de coisa legal e eu tenho certeza que alguma das coisas que eu compartilho lá vão interessar você que está me assistindo. Então, se você não me segue no Instagram, acesse o link que está aqui embaixo na descrição, você vai ser mandado para o meu perfil, lá você vai conseguir encontrar um botãozinho fácil para você me seguir e acompanhar o meu trabalho de lá. Também se inscreva no canal aqui, as métricas do meu canal mostram que 90% das pessoas que assistem os meus vídeos, elas não estão inscritas nesse canal. Poxa vida, isso não te custa nada e me ajuda pra caramba. Então se você está assistindo e você não é inscrito, não deixe de fazer a sua inscrição também, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje, né? Esse vídeo aqui é a continuação de um outro vídeo aí que eu lancei há uns dias para trás aqui no canal. E o início desse vídeo aqui, que é a continuação de um outro vídeo, ele acontece com uma história, tá bom? Eu quero começar esse vídeo te contando uma história. Então há muito tempo atrás, quase que eu caí. Há muito tempo atrás, por volta de 1950, 1952, um rapaz que estava almoçando em uma lanchonete com alguns amigos, ele começou a ser observado. Esse rapaz ele tinha uma mania de rabiscar muitas páginas de papel enquanto ele almoçava, tá? Enquanto ele estava descansando, enquanto ele estava fazendo uma coisa ou outra. É uma mania dos antigos, né, pessoal? Ainda hoje tem pessoas que têm essa mania. Quando a gente está pensando alguma coisa e surge uma ideia bacana, um pensamento interessante, algumas pessoas nos dias de hoje correm e pegam um papel para gravar aquilo ali em folhas de papel. Hoje nem tanto acontece isso porque a gente tem os smartphones, né? Fica mais fácil registrar, mas o lance é que antigamente, sem esses celulares, as pessoas faziam isso muito, né? Anotavam sempre que tinha uma boa ideia, corriam para pegar o pedaço de papel e fazer o registro daquilo. E esse rapaz, ele era um pesquisador, tá bom? Então, como todo bom pesquisador, ele vivia cercado de boas ideias, de grandes ideias, e por causa disso ele vivia fazendo rabiscos, né? Desenhando e escrevendo algumas coisas. Então no meio do almoço, quando ele estava numa mesa ali com algumas pessoas, ele estava lá, rabiscava, e os funcionários daquele lugar observavam ele e alguns dos seus colegas que estavam sentados lá na mesa também observavam ele. Então de repente esse rapaz ele largou a folha de papel, deixou o lápis da mesa e virou e falou assim: uai, aonde que está todo mundo? Aonde está essa galera? Então as pessoas que estavam na mesa falou: Fermi, que galera? Nós estamos aqui, quem que você está procurando? Ele falou: não é vocês não. Aonde estão os extraterrestres? Aonde estão os alienígenas? Perfeito, então essa é a história do Enrico Fermi, pessoal. A gente terminou o último vídeo do canal justamente aí, nesse ponto, no paradoxo de Fermi. Então se você quiser saber mais sobre o paradoxo de Fermi, saber o raciocínio que deu origem a esse paradoxo e saber também qual foi o raciocínio que estava na cabeça do Enrico quando ele estava lá na mesa e ele parou tudo e resolveu perguntar: cadê esse pessoal? Você precisa assistir esse último vídeo. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima ou então em algum outro lugar do vídeo. Basta você clicar, você assiste todo esse vídeo e então você volta para cá porque aqui nós vamos continuar falando dessa ideia. Então, como eu estava falando para vocês, o paradoxo de Fermi ele foi criado pelo Enrico, pessoal. Enrico Fermi. Tá bom? E o Enrico Fermi, ele viveu entre 1901 e 1954, né? Morreu novo pra caramba. Deixa eu pegar um pincel vermelho aqui. E o paradoxo de Fermi está datado mais ou menos em 1952. Né? Foi quando surgiu esse paradoxo. Mas eu estava dizendo que o Fermi ele morreu cedo, vítima de um câncer intestinal, né? Ou um câncer estomacal. O lance é que ele, por volta desse ano aqui, 1954, no final do ano, outubro, ele fez uma viagem, um trabalho de campo, fazendo algumas pesquisas. Quando ele retornou para casa, ele passou 15 dias ali se sentindo mal
Então, no 15º, 16º dia, ele descobriu o câncer, era inoperável e ele veio a falecer logo em seguida, tá? Então, o Fermi, ele era italiano, tá? Mas ele passou grande parte da sua vida nos Estados Unidos, principalmente em Chicago, tá bom? Foi onde ele desenvolveu toda a sua linha de pesquisa. E ele fez contribuições importantíssimas, pessoal, principalmente para a respeito de energia nuclear, mas não energia nuclear, manipulação nuclear seria o melhor termo, porque ele estava fazendo estudos e pesquisas sobre como nós poderíamos usar a energia nuclear em nosso benefício, né? E o principal projeto dele era da gente pegar essa energia nuclear e usá-la como uma alternativa para o combustível fóssil, né? Então foi ele que criou o primeiro reator nuclear, tá bom? Então Enrico Fermi, a gente coloca aqui também, ó, modulação. Show! Mas nessa aula de hoje aqui nós não vamos botar a nossa atenção em reatores ou bombas nucleares, nós vamos falar das contribuições do Enrico para a astrologia, muito bem? E a gente precisa então voltar naquele raciocínio da aula passada. A gente terminou falando da conclusão que ele teve ao pensar todas aquelas coisas que nós pensamos e nós falamos naquela aula, né? Então ele chegou e fez toda aquela matemática. Né? A pergunta que estava na cabeça dele era: quantas civilizações inteligentes podem ter nesse universo ou então na nossa galáxia? E ele pegou todas as peças que nós tínhamos desse quebra-cabeça gigantesco que é a astrobiologia e ele tentou encontrar um número, um valor para essa resposta. Então ele percorreu todo aquele caminho. Então, falando do universo, quantos planetas com vida inteligente nós podemos ter no universo? Sempre pegando os menores valores, a gente chegou num número parecido com 10 elevado à 16ª potência, né? Isso é mais do que 1 quadrilhão, se não me engano, são 10 quintilhões de planetas com vida inteligente. Depois a gente passou a falar da Via Láctea, não é verdade? Porque o universo é coisa demais, nem a nossa galáxia a gente conhece toda, então vamos falar só da nossa galáxia. Então, para a nossa galáxia, a gente fez essa mesma matemática, a gente especulou números muito baixos, a gente descobriu que teríamos cerca de 100 mil planetas, 100 mil vizinhos inteligentes, ou talvez até com maior inteligência do que a gente, porque a gente pode considerar que eles nasceram primeiro, nasceram antes de mim, de você, nasceram antes do nosso planeta. Então é daí que a gente vai partir, tá bom? Deixa eu pegar esses pincéis aqui, tá bom. Isso aqui que eu coloquei, pessoal, uma linha do tempo. E a gente vai começar a falar dessas coisas. Então vamos dizer que aqui, ó, no final, são os dias atuais. Dias atuais. E aqui, pessoal, é aquilo que as pessoas chamam de Big Bang. Ou seja, o surgimento do nosso universo. E isso está datado a mais ou menos 3,7 bilhões. O surgimento do nosso universo. E aqui os dias atuais, 2020, depois do Cristo. Não é? Então a gente traça uma linha aqui que está mais ou menos no meio, né? E aqui no meio a gente tem um total de 13,7, meio para lá, meio para cá, dá 6, alguma coisa. Não é verdade? Deixa eu ver aqui, tá certo. 6,7, 6,8. Vamos colocar isso aqui, ó. 6,8 bilhões é o meio disso aqui. Então pensa comigo, continuando naquele raciocínio que o Henrique estava criando naquela mesa no momento de almoço, né? Então ele pensou, caramba, nós estamos em 1950, o nosso universo, a gente já sabe que tem quase 14 bilhões de anos. A nossa galáxia está mais ou menos aqui, ó, 10 bilhões de anos, né? Então aqui, ó, nascimento da Via Láctea. O nosso planeta Terra, ele tem alguma coisa perto de 4,5 bilhões de anos. Então aqui é nascimento. O nosso Sol, pessoal, ele tem alguma coisa perto de 6 bilhões de anos. Então é aqui, ó, 6 bi.
nascimento do nosso Sol. Então, quando o nosso planeta nasceu na nossa galáxia, o Sol ele já existia há um tempinho bom. Né? Então, todo esse raciocínio aqui gerou aquela pergunta pipocou na cabeça do cara. Poxa vida, nós estamos nessa galáxia. Há mais ou menos 100 mil, segundo a matemática, segundo as probabilidades, há mais ou menos 100 mil civilizações inteligentes como nós aí fora. Mas essas civilizações elas devem ser muito mais inteligentes, sabe por quê? Porque a nossa galáxia nasceu há 10 bilhões de anos. O nosso planeta nasceu há 4,5. A gente não deve ser difícil a gente considerar que um outro planeta tenha nascido aqui, há 8 bilhões de anos. E se esse planeta que nasceu há 8 bilhões de anos, ele teve um planeta, ele teve uma estrela parecida com o Sol ali ao seu redor, ele é um planeta com as condições adequadas, ele é um planeta, um daqueles 1% que conseguiu gerar vida em sua superfície. Essa vida, eventualmente, ela tornou-se inteligente como nós somos. Olha a quantidade... Deixa eu botar de outra cor, cadê o pincel azul? Olha a quantidade de tempo à nossa frente que essa galera teria para se desenvolver. Olha a folga desse planeta hipotético que nós criamos aqui. Então, se a gente, pessoal, sendo criaturas que nasceram, que existiram em um planeta que nasceu há 4,5 bilhões de anos, hoje nós estamos nesse nível de tecnologia, o que dirá de uma civilização que surgiu em um planeta que nasceu há 8 bilhões de anos? O que dirá dessa galera? Com certeza, se a civilização ela tiver esse nível de desenvolvimento que parece que nós estamos falando que tem, com certeza ela é tão desenvolvida quanto nós, ou muito mais, elas estão por aí. A gente não teria dificuldade de escutar os sinais ou as mensagens que elas enviam. Tampouco elas teriam dificuldade de captar as mensagens que nós enviamos. Então, eu, junto com o Fermi, e você, junto comigo e com o Fermi, a gente precisa perguntar aquilo que ele falou. Aonde que eles estão? Né? O cara gritou isso lá na mesa na hora do almoço. Né? E é realmente de se espantar, porque pensando em todas essas coisas, olhando essa linha do tempo, olhando para aquela folha de papel com todas aquelas contas, a gente precisa estranhar fortemente o fato de não termos nenhum extraterrestre aqui nesse planeta e não termos recebido nenhuma mensagem desses caras aqui nesse planeta. Então talvez a proporção dessa folga aqui não esteja claro na cabeça de vocês, pessoal. O que é uma folga de alguma coisa parecida com 3,5 bilhões de anos, né? O que é uma folga desse tipo ela representa? Então, só para vocês terem noção, imagina uma folga de 1000 anos, tá? E uma folga de 1000 anos seria como se nós hoje estivéssemos interagindo com pessoas lá da Idade Média, tá? 1000 anos atrás a gente estaria no ano 1000, estaríamos no meio da Idade das Trevas e a gente teria que conversar com aqueles indivíduos daquele tempo. Então, como seria explicar para eles sobre água encanada, sobre a eletricidade, sobre os smartphones, sobre a internet, sobre sinal de rede, sobre telefonia, sobre televisão? Como que seria o diálogo entre dois indivíduos com uma folga de tempo dessas? Isso é só 1000 anos que nós estamos falando. Depois a gente pode aumentar e a gente pode falar de uma folga agora de tempo de 1 milhão de anos. E a diferença que nós teríamos seria algo parecido com nós, seres humanos, tentando explicar para chimpanzés a respeito da nossa cultura e da nossa sociedade. Com certeza o papo, a troca de ideias ali seria um fracasso, não teria diálogo para a gente fazer, não teria sucesso em um diálogo desse tipo. Isso para uma folga de 1 milhão. Galera, eu estou falando com vocês de uma folga de 3,5 bilhões, pessoal. 3,5 bilhões. Que tipo de civilização nós estamos falando? Que tipo de civilização nós estamos falando? Então vocês vão ver que no próximo vídeo nós vamos falar sobre possíveis explicações para o paradoxo de Fermi. E algumas das explicações falam isso. O motivo de nós termos ausência da presença ou de mensagens de extraterrestres nesse planeta
É porque nós simplesmente não conseguimos compreender o que eles estão falando. Com uma folga desse tipo aqui, a gente pode estar falando de uma civilização que usa recursos que nós nem compreendemos. Para vocês entenderem do que eu estou falando, é só você imaginar um formigueiro. Imagina um formigueiro na beira de uma estrada, tá bom? De uma rodovia. E a gente tem o tempo todo por aquela rodovia, carros passando, pessoas caminhando, mas as formigas que estão dentro do formigueiro simplesmente não compreendem nada do que está acontecendo ali. E a gente tem uma civilização muito diferente da outra, convivendo lado a lado. Mas uma não consegue interpretar aquilo que está acontecendo ali logo do lado, aquilo que a outra civilização está fazendo. Muito bem, mas isso é papo para um outro vídeo. O caminho natural disso aqui que a gente está conversando agora, pessoal, é falar sobre os tipos de civilizações, né? Nós estamos falando aqui de uma civilização que pode estar em um planeta hipotético que é muito mais desenvolvido do que nós somos. E para isso nós temos uma definição dos tipos, né, ou dos níveis de civilizações, das classes de civilizações que nós provavelmente teríamos aí no universo. Kardashev, tá, pessoal? Foi o cara que criou essas escalas. Então nós temos a escala número 1. E a classe de civilização número 1 é definida por uma civilização ou um planeta que consegue utilizar todos os recursos desse planeta, do seu próprio planeta, para produzir energia. A classe número 2, pessoal, é um tipo de planeta que contém uma civilização que consegue explorar ou retirar energia da sua estrela mais próxima, ou de estrelas que fazem parte ali da sua galáxia. E a classe de civilização número 3, que é a última, é um tipo de civilização que vive em um planeta que consegue extrair energia de toda a sua galáxia, de toda a galáxia ali habitável, de todos os planetas, estrelas, todas as luas daquela galáxia ele consegue acessar para extrair matéria-prima e produzir energia e coisas para a sua civilização. Muito bem, e adivinha onde nós estamos, pessoal? Onde nós, enquanto civilização, nascidos em um planeta de mais ou menos 4,5 bilhões de anos, adivinha onde eu e você estamos? Em nenhum desses lugares, tá, pessoal? Nem uma civilização de classe 1 nós conseguimos ser, né? Acontece que Carl Sagan ele fez alguns cálculos, fez algumas contas e ele disse que nós somos um tipo de civilização não 1, mas 0,7, tá, pessoal? É aqui que nós estamos. Então, porque ele disse que todos os recursos desse planeta seriam 100% e nós já conseguimos utilizar cerca de 70% desses recursos. Eu fico pensando que com uma exploração incompleta desse tipo, nós já quase estamos destruindo esse planeta. O que vai acontecer quando a gente chegar a 100, né? A gente tem que arranjar um jeito de fazer isso sem comprometer tanto a nossa casa, né, pessoal? Muito bem, mas voltando a falar disso aqui. Então, classe número 1 consegue extrair energia de todo o planeta. A classe número 2 consegue extrair energia de estrelas vizinhas, né? E os nossos cérebros de uma sociedade de classe nível 1 não conseguem nem pensar em maneiras, né? Em formas de fazer aquilo ali que uma sociedade classe 2 faz, mas nós demos o melhor, tá, pessoal? Então depois vocês procuram a respeito de uma coisa que se chama esfera de Dyson ou esquema de Dyson. É um tipo de estrutura esferoide que vai englobar uma estrela ali, ele vai criar vias canalículas que acessam essa estrela e retira recursos ali para a produção energética de seus planetas. A gente conseguiu já imaginar uma maneira de fazer isso aqui acontecer. Olha como nós somos ambiciosos, hein? E a terceira, ela dá cor em todas as outras aqui, porque aqui nós estamos falando de uma civilização que acessa e viaja em toda ou por toda a galáxia, né? E que tipo de viagem é essa que nós estamos falando? Então vamos viajar para pensar nisso aqui, pessoal, uma viagem por toda a galáxia. Então a Via Láctea, pessoal, que é a nossa galáxia, ela tem cerca de 10 bilhões de anos, né? Como eu falei para vocês, ela nasceu há 10 bilhões de anos. E ela tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, tá? Então, se você conseguir viajar na velocidade da luz, você vai demorar 100 mil anos para percorrer
a Via Láctea de borda a borda. Muito bem. Um tipo de sociedade, classe 3, ele vai ter facilidade de fazer isso, tá? Vai ser um tipo de civilização que vai conseguir governar ou percorrer toda a galáxia, dominando todos os seus planetas. Com uma folga de 3,5 bilhões que nós estamos falando ali, realmente não é difícil a gente falar de uma sociedade com essa capacidade aqui, tá, pessoal? Lembre-se daquelas coisas, daquele raciocínio que eu criei, do que a folga representa. Imagina uma folga de 1000 anos, uma folga de 1 milhão e agora uma folga de 3,5 bi. Vocês vão ver que isso aqui não é difícil de acontecer se a gente estiver falando de uma sociedade inteligente em um planeta que nasceu há 8 bilhões de anos. Mas tudo bem, a gente está falando de velocidade da luz, né? Um tipo de viagem em uma velocidade que é igual à velocidade da luz. Caramba, isso é rápido pra caramba. Muito rápido. Então vamos dizer que essa sociedade aqui, essa civilização, ela não conseguiu alcançar essa velocidade, mas ela desenvolveu uma tecnologia que consegue viajar a 1/10 da velocidade da luz. 1/10. E agora isso não é tão difícil mais, né, pessoal? A gente tem aí os veleiros solares, nós já estamos pensando em uma coisa desse tipo, que é justamente uma forma de transporte que vai funcionar basicamente dessa maneira, em uma velocidade semelhante a isso, 1/10 da velocidade da luz. Então, se a gente conseguisse viajar a 1/10 da velocidade da luz, nós percorreríamos toda a nossa galáxia em 1 milhão de anos. 1 milhão de anos a gente viajaria de borda a borda, tá bom? Nós, civilização que nasceu em um planeta que está aqui, nós já conseguiríamos contemplar a ideia disso acontecendo. O que dizer de uma civilização que nasceu aqui, pessoal? Muito bem, que cansaço. Isso tudo é só para dizer que a gente precisa falar desse assunto aqui, tá? A gente precisa falar disso porque, olhando para os números e para as ideias que nós temos a esse respeito, é muito estranho que a gente não tenha visto nenhuma mensagem até esse momento. É muito estranho que ninguém tenha recebido uma mensagem nossa aí na nossa galáxia ou no nosso universo a esse momento, não é verdade? Então a gente tem várias ideias que tentam se apresentar como possíveis respostas para o paradoxo de Fermi, tá bom? Várias. E se você conversar com 10 físicos diferentes, você vai ter possivelmente 10 respostas diferentes e a coisa é muito difícil. Mas a gente tem grupos de respostas, tá bom? Nós temos várias respostas que são colocadas em 2 grupos de explicações para esse tema, tá bom? Então, só lembrando que nós, nesse momento, enquanto nós estamos discutindo sobre isso aqui, nós somos como as pessoas há lá muito tempo atrás, quando elas discutiam sobre a forma do nosso planeta, né? Se ele era redondo ou se ele era plano. É há muito tempo atrás que as pessoas discutiam sobre isso, não é verdade? É, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, quando as pessoas discutiam sobre os deuses, né? E elas ficavam falando, esse raio que desceu ali daquela nuvem foi julgado por Zeus, né? Na Roma tinha essa discussão há muito, muito tempo atrás. Ou então quando as pessoas discutiam sobre centrismo, né? Centrismo universal. É a Terra ou é o Sol que é o centro da nossa galáxia? Então, há muito tempo atrás as pessoas discutiam sobre isso. E hoje, quando a gente escuta falar dessas discussões, a gente pensava, meu Deus, como que essa galera estava no escuro? Como que essa galera não sabia absolutamente nada? E cá estamos nós, conversando sobre esse tema na mesma situação desse pessoal há centenas de anos aí para trás. Tá? Mas é legal a gente falar de possíveis respostas para ele e esse é o tema do próximo vídeo. Então veja bem, as respostas a respeito desse tema aqui, elas se dividem em 2 grupos. Nós temos grupos de respostas que tentam defender que a ausência de informação e a ausência de contato extraterrestre é porque não existem civilizações inteligentes aí fora de forma nenhuma. Elas não existem. E essas são as pessoas que são contrárias e são totalmente defensores de uma dificuldade de evolução biológica que é muito maior do que nós pensamos. Então, realmente, olhando para os números, parece muito que tem uma civilização inteligente aí fora, mas a biologia ela é complicada, é muito complexa, é rara e muito mais preciosa do que nós imaginamos. E tem outro grupo de respostas para esse paradoxo que diz que a ausência de contato é porque nós não conseguimos interpretar esses contatos, tá? E aí a gente vai
descobrir, nós vamos conversar sobre cada uma dessas várias respostas que fazem parte desses dois grupos de defesas a respeito desse tema. Mais uma vez, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, sem fazer um comentário, sem deixar um like. Se você gostou do que a gente conversou aqui, encaminhe para alguém, tá bom? Essas coisas não te custam nada e me ajuda pra caramba. A gente se vê logo mais. Obrigado. Tchau.